Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Bom, abro esta edição falando sobre o governo brasileiro que acompanha com cautela a publicação do decreto do presidente Donald Trump sobre o novo tarifaço. Os países que têm relações comerciais com o Irã passarão a pagar 25% de imposto extra nos negócios com os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que países que mantêm relações comerciais com o Irã poderão enfrentar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos exportados para o mercado norte-americano. A medida ela foi revelada em publicação oficial, mas ainda depende de regulamentação e detalhes técnicos. Mesmo sem norma formalizada, o anúncio reacendeu o alerta entre economistas e exportadores brasileiros, já que o Brasil ele mantém um fluxo relevante de comércio com o país persa. O presidente americano afirmou que a tarifa ela vai valer para qualquer país que realize negócios com o Irã. Trump ele classificou essa ordem como final, inclusive imediata, muito embora a Casa Branca ainda não tenha detalhado se a cobrança ela vai valer sobre contratos existentes ou apenas sobre futuras exportações. O Brasil ele exportou em 2025 quase 3 bilhões de dólares ao Irã, principalmente em produtos do agro como milho, soja e açúcar. No sentido inverso, foram importados cerca de 84 milhões, com destaque para ureia e frutas secas, insumos principalmente muito importantes aí para a adubação e também uso industrial. Apesar do Irã não figurar entre os 20 maiores parceiros comerciais do Brasil, o país ele tem relevância para o agronegócio brasileiro e ocupa posição central no comércio com o Oriente Médio. O possível acréscimo de 25% se somaria a um quadro tarifário imposto pelos Estados Unidos ao longo desse ano. Trump já aplicou tarifas gerais em duas etapas, quando determinou um adicional de 10%, depois em julho mais 40%, elevando o total para 50%. Parte desses itens teve isenção temporária, sobretudo alimentos e commodities brasileiras, como carne, principalmente carne enlatada e suco de laranja. Entretanto, se a regra for aplicada de maneira automática ao comércio envolvendo o Irã, esses produtos passariam a pagar 25%. Então, os setores já taxados, como calçados, máquinas e equipamentos, poderiam chegar a um patamar combinado de até 65%. O anúncio ocorre em meio a um momento de tensão crescente entre a Casa Branca e o governo iraniano. O país ele vive uma onda de protestos desde o final de dezembro, motivada por inflação elevada, que supera 40% ao ano, desvalorização da moeda e também denúncias internas de corrupção. Segundo relatórios de organizações humanitárias, mais de 600 pessoas teriam sido mortas nas manifestações e mais de 10 mil detidas. Em resposta, Teherã cortou parcialmente a internet, ampliou a presença militar e também acusou os Estados Unidos de incentivar os protestos. Trump afirmou que os iranianos procuram liberdade e declarou que pretende ajudar o país. E agricultores franceses levaram cerca de 350 tratores às ruas de Paris em um novo protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os agricultores locais dizem que a concorrência é desleal ao importar produtos mais baratos. A manifestação foi organizada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, uma das maiores entidades rurais da França. O ato cobrou ações concretas e imediatas do governo francês. Para o setor, a assinatura do acordo aumentou o descontentamento dos agricultores, que já vinham reclamando há meses da situação. O tratado criaria o maior espaço de livre comércio do mundo, mas o setor agropecuário teme o impacto da chegada maciça de carne, arroz, mel ou soja sul-americanos, em troca de exportação de veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus para o Mercosul. Os produtores rejeitam os padrões de produção no Mercosul, visto como menos restritivos e mais competitivos. O governo francês anunciou um pacote de ajuda de 300 milhões de euros para o setor, incluindo medidas como a liberação de projetos de irrigação agrícola. Mesmo assim, as iniciativas não foram suficientes para conter a insatisfação dos agricultores e pecuaristas, que dizem estar sobrecarregados por dificuldades climáticas e econômicas. Na semana passada, um sindicato rural independente já havia levado tratores às proximidades da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo, em uma manifestação surpresa que, além de protestarem contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, pediram também o fim da política de abate de bovinos, adotada pelo governo como resposta à dermatose nodular, que afetou gravemente o gado francês. Os produtores defenderam a vacinação do rebanho e também reclamaram dos altos custos de produção e das regras exigidas pelo governo. A assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e a Argentina, Brasil e Uruguai
está prevista para o próximo sábado em Assunção, no Paraguai. E no mercado municipal de São Paulo, uma cafeteria tem mostrado uma nova tendência entre os consumidores de café. Além do ótimo sabor, o público está em busca de uma experiência sensorial. 1.430. Esse é o número de xícaras de café que, em média, um brasileiro comum consome no ano. Um dado que chama muita atenção, ainda mais pela alta no valor do produto nos últimos meses, que ainda assim não diminuiu o consumo no país. Apesar de o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, quase metade dessa produção fica aqui para o consumo da própria nação. E o jeito que os brasileiros consomem café tem mudado ao longo do tempo. O paladar do brasileiro está cada vez mais refinado e quando o assunto é café, a bebida mais consumida no país depois da água, a busca por uma boa qualidade, principalmente uma ótima experiência, tem feito esse mercado avançar a cada ano. Olha, eu sou de Minas Gerais e café é uma coisa muito séria, né, no meu estado. Eu acho que café, para mim, tem que ter... Eu gosto do ritual do café, eu gosto que o café... eu sinto o café como um abraço, porque eu acho que o momento de tomar café é o momento que você pausa ali o seu dia, nada de celular, computador, telefone, deixa tudo pra lá, senta, toma o seu cafezinho, faz todo aquele ritual. E no mercado municipal de São Paulo, uma grande variedade de grãos tem atraído bastante gente, que em meio a tanta opção, descobre a melhor forma para se escolher um bom café. Aqui a gente tem 40 variedades de café, entre arábica e canéfora, e aí a gente tem muitas variedades dentro de muitos processos e muito sensoriais, para todos os gostos. Mas a verdade é que a gente vai apresentando todas as variedades, explicando um pouquinho, sentindo o aroma, e aí a pessoa naturalmente vai escolhendo. E aí a pessoa vai sentindo o aroma e normalmente pede a gente passar na hora. Aí a gente pode passar pelo V60 ou no globinho, igual tá ali, né? A gente vai fazendo, a pessoa se joga. Além de um bom café, o que muda na tendência do mercado atual é a boa experiência que o cliente tem. Poder participar de todo o processo é um ponto que o público tem levado muito em consideração. Acabei de passar por isso aqui e foi maravilhoso assistir todo, entender o processo, qual grão que é bom para cada tipo, a moagem. Nossa, acho que a experiência é muito válida. Vem para cá, gente, a experiência é ótima. Tendência. Essa é a palavra que resume o cafezinho no país. Seja de manhã, à tarde ou à noite, essa tendência permanecerá com vida longa nas famílias e cidades brasileiras. Bom, eu não sei vocês, mas eu já vou reservar um lugarzinho na minha agenda para visitar, não é mesmo? Bom, esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu retorno às 12h50 com mais notícias. Até logo!